Vamos começar, doutor? Segue manda. Então, fica aí à vontade de sua introdução e a bola é toda sua. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Everton Petersen, sou aqui de Belo Horizonte, especialista em medicina fetal. Já trabalho na área desde 1990, né? Nós fizemos a residência na Inglaterra com o professor Kyrgios Nicolaides em 93, 94. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a toda a comissão organizadora, em especial ao Dr. Valdemar, pelo convite, e a oportunidade que ele me pediu para esse curso de medicina fetal, que a gente discutisse sobre rastreamento de aneuploidias. Bem, como nós falamos, medicina fetal, né? Como toda medicina, ela se embasa nos princípios consagrados da medicina, que é fazer uma boa anamnésia do seu paciente, fazer um bom exame físico, né? Solicitar exames complementares, seja eles ultrassonográficos ou exames de sangue. Então, é muito importante não perder essas premissas só porque está mexendo com o feto. Pelo contrário, agora você tem um binômio materno-fetal, né? Você vai ter que fazer uma anamnésia da mãe, você vai ter que fazer uma anamnésia do bebê, do feto. E assim também precisamos fazer um exame físico da mãe e precisamos fazer um exame físico do bebê. A oportunidade de se fazer esse exame físico é através de exame ultrassonográfico, né? Você tem uma ferramenta aí importante na questão da análise desse neném, né? Não só a questão estrutural, anatômica do feto, mas o próprio comportamento do feto intraútero. Baseado nessas premissas, aí sim nós vamos pensar em exames complementares, e esses exames complementares podem ser feitos na mãe, podem ser feitos no feto, né? Seja indiretamente através de pesquisa na mãe, ou seja diretamente através da pesquisa no bebê. Quando falamos na questão do rastreamento, então nós temos que ter essa anamnese, nós temos aqui o consultório, onde é que a gente senta com essa paciente, para pegar uma parte da história, como nós vamos ver aqui no decorrer da aula, a importância de se ter essa anamnese. Nós temos uma orientação pré-teste dessa paciente, ou seja, o que, que estamos buscando, o que estamos tentando analisar no neném em relação a esse rastreamento. Quando falamos aqui de aneuploidias, obviamente nós estamos falando de alterações cromossômicas, né? Quais são os tipos de testes de rastreamento que nós temos, né? Esses testes de rastreamento são baseados em que critérios? E depois, frente ao resultado desses testes, nós sentamos com a paciente novamente à mesa, né? Porque a maioria dos testes a gente pode fazer através da ultrassonografia, para passar então na orientação pós-teste. O que que encontramos? Qual que é a importância? Como que a paciente entende esse resultado, para então darmos continuidade aos exames complementares ou conduta frente a esses resultados iniciais. Quando falamos da anamnésia, é importante a anamnésia da gestante e o casal, porque nós sabemos que o risco inicial dessa paciente é diretamente dependente da idade desse casal.
né? Antigamente pensava-se somente na idade materna, mas isso não é verdade. Nós sabemos que a idade paterna também vai influenciar nesse rastreamento de aneuploidias. E a gente tinha aqueles pontos de corte em relação à idade, né? Em relação à mãe, alguns serviços usam a idade aí de 35 anos, outros serviços usam a idade de 38 anos. Em relação à idade paterna, seria aí em relação aos 50 anos. Se a gente pensar um pouco na questão da formação dos gametas, nós podemos entender um pouco essa questão da idade, né? A gente sabe que a mulher, quando nasce, já está pré-determinada a quantidade de óvulos que ela tem dentro do seu ovário. E a cada menstruação, quando ela entra aí, então, na questão da propriedade, né, da possibilidade de procriação, ela vai gastando esses óvulos no tempo e vai esvaziando esse cesto, que são os ovários, e vai chegar a um ponto que a mulher não produz mais gametas femininos no sentido de procriação. O que ocorre com essa questão dos gametas é que você lembra que todos os gametas maternos, eles são euploides, eles não são gametas ainda, né? As células germinativas, elas são euploides, elas têm 46 cromossomos. E durante a meiose, que vai ocorrer essa divisão dessa carga genética, é que a mulher, então, vai produzir um óvulo que tenha somente metade dessa carga genética. A outra metade é embutida dentro do corpúsculo polar e eliminado para o citoplasma, ou seja, para não fazer parte daquela carga genética. O homem, por sua vez, a gente sabe que a condição do homem está diretamente ligada. Só um minutinho aqui, gente, que eu esqueci de botar o celular no silencioso. Do homem está diretamente a capacidade de multiplicação. O homem multiplica muitos espermatozoides. Então, nessa multiplicação dos espermatozoides, você pode ter ali na divisão algumas perdas de genes que são importantes aí na proliferação. E esses genes podem ser um gene autossômico dominante. Então, enquanto na mulher você tem a meiose, que pode dificultar a questão de disjunção das células, né? A divisão, uma falta de disjunção, vai levar ali a ter dois cromossomos 21, ou 13, ou 18, que são os mais comuns, enquanto que no homem, o erro de uma divisão daqui da formação dos gametas, perdendo um gene importante, a gente pode ter uma doença autossômica dominante, como nós podemos ver aí em relação, por exemplo, ao nanismo, né? Está mais associado à idade paterna. A história pregressa, nós vamos ver o que é importante, você saber das gestações anteriores dessa paciente, ou até mesmo dos seus antecedentes, não só em relação à mãe, mas ao pai. Quando eu falo aqui de paciente, nós entendemos que seja o casal. É importante saber se tem doença, se tem translocações nessa família, né? Se ocorreram outros antecedentes de fetos mal formados ou de perdas gestacionais frequentes precoces ou perdas gestacionais tardias ou mesmo pós o parto. Fertilização in vitro vai interessar, porque aí tem alguma particularidade, em especial os pacientes que têm doação de gametas, você não vai usar a idade materna, mas sim a idade da doação desses gametas, seja eles femininos ou masculinos. É importante ver o estado emocional e racional dessa paciente, a informação de como que ela é dada, a disponibilidade financeira, é óbvio, porque muitos testes têm um certo custo, como nós vamos ver, e é importante entender quais são os desejos e crenças que essa paciente. Então, a gente acha fundamental, nem que seja ali muito rápida essa anamnese, é importante ter esses parâmetros em mente, né? Nós vimos aí a questão da idade materna, em especial os pacientes acima dos 40 anos, história prévia de cromossomopatias ou de malformações, ou se esse casal é portador de uma translocação balanceada. Se nós atentarmos aqui à questão da idade, nós podemos ver esse gráfico aqui, onde ele mostra o risco da trissomia 21, o risco da trissomia 18 e o risco da trissomia 13, ele aumenta gradativamente à medida que aumenta a idade materna. Então, se nós pegarmos aqui uma paciente de 25 anos, nós sabemos que esse é o risco do 13, esse do 18 e esse do 21. Enquanto que uma paciente de 40 anos, nós podemos observar que há um aumento gradativo em relação à idade e torna-se bastante importante a partir dos 35 ou dos 37 anos, como comentamos. Se observarmos nessa tabela aqui,
A idade gestacional também é importante, porque nós sabemos que muitos fetos com alterações cromossômicas podem ser perdidos na primeira metade da gestação. Então, se pegarmos essa paciente aqui de 35 anos, que tem um risco inicial às 12 semanas de gestação, de 1 para cada 250 gestantes, nós vamos ver que às 20 semanas o risco dela é para 300, e a chance de 40 semanas é em torno de 1 para 350. Então, vocês podem observar que há uma diminuição em torno de 50% desse risco à medida que a gestação progride, porque muitos dos fetos com alterações cromossômicas são abortados espontaneamente na primeira metade da gestação. E se a gente observar na mesma coluna, com 12 semanas de gestação, podemos ver que o risco de Down, né, ocorre uma incidência de uma mulher de 20 anos, 1 para 1.000. E a medida dos 35, 250, dos 37, 150, dos 39 anos, 1 para 70, e aos 45 anos a chance é em torno de 1 para 8. Então, a gente vê que esse risco também é dependente não somente da idade materna, mas também da idade gestacional na qual estamos aplicando o teste de rastreamento que você está utilizando. Nós estamos falando de rastreamento de primeiro trimestre, de segundo ou de terceiro trimestre. Então, esse risco basal da paciente, que é aquele que ela já carrega pela própria idade, é o que a gente chama de background, é o risco que você tem inicialmente aquela paciente que está ali frente ao seu rastreamento. Outro fato importante, nós vamos ver que as triploidias e os Tanner, que é a monossomia do cromossomo X, eles não são dependentes da idade. Você vê que mais ou menos o risco é fixo ao longo da gestação, mas as trissomias maiores não. Outro ponto importante que nós vamos ter em mente é que uma em cada 270 gestantes, elas vão ter uma microdeleção ou uma microduplicação que não vão ser captados no teste diagnóstico como o cariótipo. Nós precisamos ampliar esses testes genéticos. Um em cada 280 pacientes pode ter alteração nos cromossomas sexuais, né? Que seria aí a monossomia do X, a trissomia do X, a síndrome de Klinefelter, que tem duplo X com Y, então você tem uma trissomia sexual, e você tem aí a síndrome de Jacobs, que é aquela onde você tem um duplo Y, então é X, Y, Y, são as cromossomopatias sexuais, e ela tem uma incidência fixa, e isso é independente da idade, tanto as microdeleções como as microduplicações. Então, de uma forma geral, se a gente pegar todo esse contexto, né, de um defeito genético, uma paciente de 20 anos, o risco não seria 1 para 1.000. 1 para 1.000 quando você está falando de síndrome de Down. Quando você fala de um potencial alteração genética, o risco dela é em torno de 1 para 122. Bem, então nós vimos aqui que o primeiro rastreamento que nós podemos utilizar é a idade materna, né? Antigamente, aí na década de 70, a gente tinha aí um risco de mulheres de 35 anos, a gente ver se você utilizar esse rastreamento baseado na idade, FP é um falso positivo. Você teria aí uns 5% das gestantes teria um resultado de falso um positivo, né? Só pelo fato dela ter mais de 35 anos. E a nossa taxa de detecção de Down na época era em torno de 30%, ou seja, 70% da população normal, né, ou seja, das gestantes abaixo de 35 anos, é onde vai estar a maioria dos nenéns com síndrome de Down. Então, isso, Everton, você não acabou de mostrar que aumenta com a idade? Bem, é muito mais fácil você achar 1.100 pacientes de 20 anos do que você achar 10 pacientes de 44 anos grávidos. Então, é por causa disso. Você tem uma incidência baixa, mas uma amostra proporcional alta. Então, você vai acabar tendo um maior número de gestantes com síndrome de Down abaixo dos 35 anos. Isso usando um falso positivo de 25%. O que nós observamos nesses últimos 50 anos? É que a maternidade tem sido postergada. As pacientes têm deixado trabalhar, formar, realizar profissionalmente, financeiramente, casa e tudo, para pensar, então, numa maternidade. Então, hoje, a gente vê que 20 a 25% das nossas gestantes, elas têm mais de 35 anos.
Entretanto, como agora aumentou a população de pacientes gestantes com mais de 35 anos, hoje nós sabemos que 50% dos bebês Downs nascem em gestantes acima de 35 anos e 50% dos bebês Downs nascem em mães jovens, com idade inferior a 150 anos. Outro ponto importante da história pregressa, né, é você saber qual que é o risco de recorrência. Porque a gente vê, não, deu síndrome de Down, a chance de ter outro é muito raro. Um raio não cai na cabeça da pessoa duas vezes. Bem, isso é mais ou menos, né? Esse trabalho do Morris, que ele apresentou aqui, e Alberman, ele mostra o seguinte, a incidência de recorrência nas pacientes que já tiveram um filho com síndrome de Down. Nós podemos observar aqui, em especial as pacientes menores de 35 anos, nós podemos observar uma incidência de recorrência muito maior do que nas pacientes acima dos 35 anos de idade. Né, o Everton? Então, quem já teve uma síndrome de Down tem uma chance maior de ter um risco de síndrome de Down? Sim, inclusive os algoritmos, né, que a gente utiliza, quando você marca a história pregressa da paciente como tendo uma criança anterior com síndrome de Down, a gente fala que o risco é em torno de 2 a 3 vezes o risco basal da paciente. Entretanto, se você lembra daquela paciente de 20 anos, que a chance dela era 1 para 1.200, a chance dela era de 0,008. Entretanto, nós vamos ver que o risco de recorrência em pacientes jovens pode ser 6 vezes maior do que o esperado pela idade dela. Então, não é simplesmente 2 ou 3 vezes. Em especial, as pacientes jovens. Obviamente que isso tem uma explicação, né? Essa explicação parte da questão das translocações. Nós sabemos que 94 a 95% dos bebês Downs decorre de uma trissomia que a gente chama trissomia livre, onde os 3 cromossomos estão totalmente separados. Mas em torno de 2 a 3% e outros 2 a 3% dos bebês 2 a 3% vem de translocações balanceadas nos pais, e outros 2 a 3% dos Downs têm um certo mosaicismo, que tudo isso vai influenciar não só na questão do prognóstico, em relação especial aos mosaicos, mas também no risco de recorrência. Se nós observarmos aqui as translocações robertselianas, que são aquelas que ocorrem entre o grupo D, que é os 13, o 14 e o 15, com o grupo dos cromossomas acrossômicos, como o 21 e o 22, dependendo da translocação que os pais têm, o risco de recorrência é muito maior. Se nós observarmos aqui uma translocação 13-21, ou seja, o cromossoma 21, ele está colado inteiramente no cromossoma 13, nós vamos ter aí, se a mãe é carreadora, 10 a 17% de risco. Isso dá mais ou menos aí 1 para 5, 1 para 6, o risco de uma nova trissomia 21 por uma translocação balanceada dos pais, que para os descendentes ela veio não balanceada. Né? Se é o pai, o risco é pequeno, é 0,5. Outra vez, nós podemos entender isso. A paciente contribui com somente um óvulo. Lembra lá de novo na meiose, quando ocorre a divisão, se essa divisão não ocorre adequadamente, o risco é maior. Enquanto que no homem vai ter milhares, milhões de espermatozoides. E sabemos que a maioria ocorre uma divisão correta, como podemos ver na própria mulher aqui, né, 90 a 83%, 83 a 90%, a divisão vai ocorrer de uma forma equilibrada ou perpetuando a condição de uma translocação balanceada. Entretanto, vocês lembram que se tem o cromossoma 13, além do 21, nós também temos riscos de ter uma trissomia do cromossoma 13, porque a mãe mandou o 21 que levou o 13, né? E mandou o 13 lá embaixo, o outro 13 que não estava translocado, porque o organismo não entendeu que o fuso ali estava inteiro, mandou o 21 que levou o 13. Então, ela pode ter uma trissomia 13 também, e o mesmo ocorre quando ocorre o contrário em relação ao 21.
Quando a trissomia é 14 e 21, nós temos em torno de 15%, no paterno em torno de 1,5%, se é 15 e 21, nós vamos ter aqui em torno de 0 a 11, e no paterno 0,5. Aqui tem uma particularidade, porque nós estamos falando do cromossoma 15, então se manda o cromossoma 15 materno e vai o outro 15 que não está translocado e não recebe nenhum 15 do pai, nós podemos ter aí uma dissomia uniparental acometendo o cromossoma 15. Agora, esse aqui que é o mais importante de vocês guardarem, porque se a paciente tem uma translocação 21-21, 100% dos fetos viáveis vão ter uma translocação não balanceada no cromossoma 21, porque ele vai receber os dois 21. Então, aqui pouco importa se a translocação está no pai ou se a translocação está na mãe. Nós vamos ter um 21 colado com 21. Então, na hora de fazer o gameta, seja ele da parte feminina ou masculina, um vai levar o zero, que não vai ter nada. Vai receber o 21 que veio do outro lado, vai dar monossomia do X, isso vai dar abortamentos. Agora, se ela recebe o 21-21, que está naquele gameta, e recebeu mais um 21 do outro lado, o neném vai ter uma trissomia 21. Então, mostrando aqui a importância que pode variar de riscos extremamente pequenos, de 0 a 11, até 100% de recorrência neste casal. Então, por isso que é fundamental feito o diagnóstico do neném com trissomia 21, seja vocês usando um NIPT, um PCR, onde você não consegue ver se existe ou não uma trissomia livre ou não, esse neném tem que ser reconfirmado o seu cariótipo ou após o nascimento ou ainda intraútero, para descartarmos que 2 a 3% desses fetos podem ser decorrentes de uma trissomia. E chama atenção novamente para as pacientes jovens. Então, nós vimos aí de 0,5 a 100%. Quando falamos da importância do rastreamento, nós temos que entender qual que é a percepção que o profissional médico entende como rastreamento, como a paciente entende de rastreamento. O mesmo é verdade de diagnóstico. Nós vamos ter que muitos colegas têm uma certa dificuldade em entender isso. O rastreamento, você está procurando ali pela doença, enquanto que o diagnóstico, você está dando a doença. Então, a questão de você ter uma translucência nucal alterada, isso não diz que o paciente tem um neném com síndrome de Down. Nós temos que ter cuidado nessa questão, principalmente na orientação pós-teste, como nós vimos ali posteriormente, e nós vamos discutir um pouco disso adiante, né? Mas é muito importante a gente entender por que rastrear e por que fazer um diagnóstico em relação a essa pesquisa de aneuploidias. Então, orientação pré-teste são os testes de rastreamento e testes de diagnóstico. Então, a diferença: o teste de rastreamento calcula um risco da doença. Então, eu vou utilizar aí alguns algoritmos, alguns marcadores, seja eles ultrassonográficos, seja eles a anamnésia da paciente, seja a história prévia, seja os encontros que tivemos nos testes empregados no bebê, e diferenciar do teste diagnóstico, que é aquele teste que diagnostica a doença. Então, se nós seguirmos aqui na linha de cálculo de risco da doença, o rastreamento, ele tem que ser um teste mais simples. Ele tem que ser um teste populacional. Eu posso aplicar ele para todo mundo, né? De preferência, testes, né? Eles são não invasivos, né? Quando a gente fala não invasivos, nós estamos falando para o feto, porque um NIPT, ele é um invasivo, mas é um invasivo para a mãe, né? Então, quando a gente fala da questão de risco, nós estamos falando de risco de perda fetal. Testes que possam ser mais baratos, obviamente, senão nós não podemos aplicar esse teste para uma população, porque se for um teste muito caro, nós não vamos ter condição de colocar esse teste em prática. Entretanto, nós temos que pensar que é um teste falso positivo e que é um teste falso negativo. Né? O teste falso positivo foi aquele que o teste de triagem ou de rastreamento mostrou que o teste estava presente. E depois nós confirmamos que ele era um neném normal, ele não era um neném doente. Isso é um falso positivo. O falso negativo é aquela paciente que passou pelo teste como negativo, né? A gente não achou os sinais que estávamos procurando.
E, posteriormente, nós vimos que esse neném nasceu com uma síndrome genética decorrente de uma aneuploidia. Então, esse é um falso negativo. Então, sempre nós temos que ver quais são as vantagens e desvantagens dos testes de rastreamento. Por outro lado, o teste que diagnostica a doença, né? Nós estamos vendo aqui dois exemplos de rastreamento, né? Uma translucência nucal e uma coleta de sangue materno para procurar DNA na circulação materna, nós vamos voltar aqui daqui a pouco. Todos dois são testes não invasivos, né? Que a pessoa quer só o NIPT, que é No Invasive Prenatal Test, como um teste de rastreamento não invasivo. Isso não é verdade. O nosso, a medida da NUCA, ou a pesquisa de outros marcadores, ou a anamnésia da paciente, é muito menos invasivo ainda. Então, para mim, todos são testes não invasivos. Já o teste invasivo, ele vai, então, são testes onde a gente vai coletar material do bebê, seja uma biópsia de vírus, ou seja, uma aminocentese. Você vai coletar material genético desse bebê e, então, fazer o teste genético que você quer. Então, os testes eles são complexos, porque envolve essa questão de genética, né? Não só de cultura, mas de toda a biologia molecular que pode estar por trás de um teste desse. São testes invasivos, porque a gente tem que coletar o material do bebê que se encontra intraútero, e nós temos aí, obviamente, que são testes caros, porém, mas, por outro lado, eles são individualizados, né? Nós vamos escolher aquelas pacientes que vale a pena fazer esse teste que foi selecionado no rastreamento. Se a gente colocar aqui a história do rastreamento, ele começou, então, na década de 70, pela idade materna. Posteriormente, no início da década de 80, descobriu-se que a placenta dos bebês Downs produzia uma bioquímica alterada. Isso poderia ser em relação ao beta-HCG, poderia ser em relação ao estriol e poderia ser em relação à alfa-fetoproteína. Então, era um rastreamento que era feito no segundo trimestre, a partir de 14 semanas até 24 semanas, colhia sangue da paciente. Isso ocorreu na década de 80. Ainda na década de 80, com a melhora dos ultrassons, das ultrassonografias, essas imagens de marcadores fetais foram procurados e pesquisados no segundo trimestre, como, por exemplo, aqui, o aumento da prega nucal. A prega nucal é um marcador de segundo trimestre, diferente da translucência nucal. Ele surgiu primeiro na década de 80, em meados da década de 80, com a melhora da ultrassonografia. Teste bioquímico de primeiro trimestre, o que fizeram então? Em vez de procurar no segundo trimestre, será que esses hormônios poderiam ser pesquisados no primeiro trimestre? E iniciaram-se na década de 90, no mesma época, né, no início da década de 90, em 1992, Kipros publicou o primeiro trabalho de medida de translucência nucal como rastreamento para aneuploidias. Depois, o que ele fez? Ele associou a translucência com o teste bioquímico de primeiro trimestre. Então, saiu aí, no final da década de 90, a pesquisa de translucência nucal com bioquímico de primeiro trimestre. Melhora dos ultrassons, melhor conhecimento da fisiopatologia, melhor definição das imagens, e aí, a partir dos anos 2000, nós poderíamos associar não só a bioquímica, mas outros marcadores ultrassonográficos, como o osso do nariz, o ducto venoso ou a válvula tricúspide. E aí, no início dos anos 2010, descobriu-se que no sangue da mãe tem um DNA livre que circula no plasma da mãe, que é de origem fetal. Então, se a gente consegue achar no sangue da mãe, por exemplo, a sexagem, nós sabemos precocemente, se colhermos sangue da paciente e pedir um teste de sexagem, nós sabemos como que neném que está lá dentro. De onde que veio esse DNA? Ele veio da placenta, porque a placenta ela sofre apoptose, renovação celular e etc. Quando essas células morrem, ela arrebenta o DNA em micro pedacinhos, né? E esses pedacinhos estão na circulação materna. Então, a gente poderia fazer uma pesquisa burra, por exemplo, nós sabemos que a paciente é XX, a gente procura um cromossoma Y. Se o cromossoma Y estiver presente, essa paciente, de onde que veio o Y? Só pode ter visto de uma parte que não pertence a ela, ou seja, nessa situação da gestante, do bebê. Se não tem o Y e ela tem certeza que ela está gestante, a gente tem aí uma menina, porque a gente não identificou o X.
Aqui embaixo nós podemos entender a acurácia desses testes. Nós vamos ver que a idade, nós vimos, detecta 50 hoje, né, com a partir dos 2000, com uma taxa de falso positivo de 20. Um bioquímico detecta 60%, com uma taxa de falso positivo de 5. O morfológico de segundo trimestre pode detectar 80% das aneuploidias maiores, mas a taxa de falso positivo, dependendo de quais marcadores ou quantos marcadores utilizamos, pode variar de 5% a 15%. O bioquímico de primeiro trimestre, 60% a 70%, a translucência de 70% a 80%, a teste bioquímico com a translucência, você vê que melhorou, potenciou esse resultado, dando uma taxa de detecção de 85 a 95, e se a gente usar os demais marcadores ultrassonográficos associados à bioquímica, nós podemos ter uma taxa de detecção de 93 a 96%, e essa taxa melhorou tanto que nós podemos, então, diminuir a nossa taxa de falso positivo. Isso aqui não é coincidência ser 5%, gente, é que a gente considera um teste para rastreamento populacional você fixar um falso positivo de 5%. E daí, dessa fixação, é que você vai ver qual que é o limite da translucência, qual que é o limite dos testes bioquímicos e quais são os limites dos marcadores outros demais presentes. Por outro lado, o DNA, obviamente, na circulação materna, se você utiliza o código genético do bebê, o seu potencial de diagnóstico é de 99,9, com um falso positivo de 0,5. Esses são todos testes de rastreamento, a história de forma que eles evoluíram. Outro ponto importante é que quando a gente utiliza um teste de rastreamento, você pode dar um risco estatístico para essa paciente. E você precisa entender qual que vai ser o limite que você vai utilizar no seu consultório, né? Qual que é o risco que eu vou considerar a paciente de alto risco? 1 para 10, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 500 ou 1 para 1000? Tem paciente que você vai falar que o risco dela que é 1 para 1000 e ela vai falar que o risco é muito alto. De cada 1000 pacientes iguais a ela, uma tem neném Down. Ou você pode utilizar o risco de 1 para 10 e a paciente olhar e falar, mas doutor, mas 9 em 10 são normais. É verdade? Ou seja, 90% dos bebês são normais se você trabalha com risco de 1 para 10. Então, cuidado na hora de vocês terem esse resultado, seja através de software, ou seja através que os colegas já fizeram esse cálculo e te devolveram a paciente para uma orientação nesse sentido. Né? Então, nós temos que ter cuidado, porque isso é um teste de rastreamento. Se a gente observar aqui no risco de 1 para 10, nós vamos ver que 1% da população vai apresentar um risco de 1 para 10 quando utilizamos aqueles marcadores bioquímicos associados aos marcadores biofísicos que são obtidos pela ultrassonografia. Entretanto, 70% dos DAOs vão encontrar dentro dessa população. Se você utiliza o risco de 1 para 50, você vai ter 3,5% de falso positivo, mas você melhora a sua taxa para 85. E nós vamos ver que à medida que você aumenta a sua taxa de falso positivo, você melhora a sua taxa de detecção. Se você botar aqui 1 para 500, você vai ver que dá 15% de falso positivo, mas você vai achar 95% dos bebês Downs. E se você usa 1 para 1000, você vai ter 20% da população, mas você vai identificar 98% dos Downs. Se a gente vê que é 20% da população, gente, quer dizer que uma em cada 5 pacientes, né? Uma em cada 5 pacientes vão ter o risco de 1 para 1000. Se você utilizar isso como triagem para o seu serviço, você pode achar 98% dos Downs, mas você vai submeter 20% da sua população a procedimentos diagnósticos, que são os exames invasivos. Então, a gente tem que ter uma balança aqui, gente, entre a taxa de população que a gente tem de falso positivo com a taxa de detecção que temos presente. Nós vamos caminhar um pouquinho mais disso, que lá no final a gente vai arrematar isso aí de uma forma que a gente possa entender por que utilizar testes de rastreamento. Né? O rastreio cromossômico no primeiro trimestre, gente, né, através de marcadores, vocês podem observar lá no histórico, quando eu apresentei, quando a gente acrescentou a translucência no cálculo teste bioquímico,
outros marcadores, como o osso do nariz, um ducto venoso e uma regurgitação de válvula tricúspide, nós chegamos a 93 a 96% dos testes. O que a gente precisa ter, né, é empregar essa metodologia correta. Né? A gente vê, infelizmente, muitos ultrassons, né, de primeiro trimestre não seguem a metodologia correta. Obviamente, não vão ter os resultados que foram aí publicados. Então, os colegas que trabalham com ultrassonografia têm que seguir essas normas. Elas estão publicadas, seja na Feto Med Foundation, seja a ISO-OG, quais são os critérios, como utilizá-lo, como realizar o teste, né? Quais são os critérios para poder falar que isso aqui é uma regurgitação de válvula tricúspide e aqui é uma válvula normal, que esse é um ducto venoso normal e esse é um ducto venoso reverso, que aqui eu consigo ver claramente o osso do nariz e aqui eu tenho dificuldade de achar o osso do nariz. Esse é ponto outro importante na questão do aconselhamento da paciente pós-teste, né? Quando a gente fala que o osso do nariz está ausente, não é que o neném está sem o osso do nariz, é que ele não brilha na mesma intensidade entre os dois fetos, porque o osso está aqui, mas a gente tem dificuldade de ver. Então, isso aqui é importante, porque senão a paciente sai de lá entendendo que o neném não tem um nariz. Né? Isso é um teste de triagem. Essas aqui são fotos da década dos anos 2000, 2000 e pouco. Hoje as imagens melhoraram bastante, que a gente consegue uma nitidez dessa imagem com uma melhor acurácia. A importância disso, como nós vimos lá, como eu mostrei na tabela aqui, ó, o teste de screening utilizado para síndrome de Down, baseado na idade materna, era 30%, taxa de falso positivo. Vocês observam que a taxa de falso positivo de 5%, isso não foi coincidência. É que quando você faz a estatística, você faz ao contrário. Você fixa seu falso positivo de 5%, que é o aceitável, né, na maioria dos trabalhos, que você pode ter pacientes normais submetidos a procedimentos invasivos, mas com uma taxa de 5% de falso positivo. E nós vamos observar que a materna mais a nuca, 75 a 80. Se você botar o combinado de primeiro trimestre, 85 a 95, e aqui é aquele que nós vimos quando combinamos demais marcadores, osso do nariz, ducto e válvula tricúspide, com 93 a 96, aí a gente pode até diminuir o nosso falso positivo. Porque se você passar o falso positivo aqui para 5%, você vai ter aqui em torno de 98 a 99%. Como o resultado era muito bom, testaram-se diminuir esse falso positivo para 2,5 e ver qual era a sua sensibilidade. Permanece ainda uma sensibilidade excelente. Entretanto, é importante entender que esse rastreamento pode ser estendido para o segundo trimestre de gestação, também aí utilizando os bioquímicos de segundo trimestre, com as taxas de as taxas de detecção com falso positivo fixada em 5%. Esse foi um trabalho de doutorado que nós ajudamos, o doutor Ari Chaves, né, com os dados da clínica, isso foi no início dos anos 2000, né, a tese dele foi em 2006, mas com um banco de dados de final de 90 início de 2000, onde nós vimos ali esses marcadores individuais, essa experiência nossa. Né? Se você pegasse só a translucência nucal, uma sensibilidade de 73%, e uma especificidade de 93,4. Você vê que o nosso falso positivo aqui foi em torno de 6,6. Né? Quando empregarmos somente o osso do nariz, se ele está presente ou ausente, a sensibilidade de 60 e um falso positivo de 8,3. E quando a gente empregava o ducto venoso, nós vimos ali 76,5. Aí tentamos associar o teste. Daqueles bebês que tinham nuca alterada e tinham o osso do nariz presente, nós vamos ver que a nossa sensibilidade caiu para 48%. Por quê? Somente 50% dos bebês Downs têm o osso do nariz ausente com a translucência alterada. Entretanto, o nosso valor preditivo positivo, que era aqueles nenéns que nós chamamos de doentes e que realmente era doente, saltou de 48% para 84%. E quando associávamos os três marcadores, né, a sensibilidade é menor, porque só 40% dos bebês Downs têm os três sinais. Mas se os três sinais estão presentes, o valor preditivo foi de 100%.
E esses são marcadores que são facilmente obtidos após treino e vontade do examinador em procurar esses marcadores. O osso do nariz e a translucência são obtidos no mesmo plano. O ducto venoso exige um pouco mais de cuidado na técnica, mas ele deve ser acrescido aos nossos marcadores bioquímicos de primeiro trimestre. Se trabalharmos aqui agora já na orientação pós-teste, nós temos aqui dois exemplos. Isso aqui usamos software da Fundação, colocamos todas aquelas questões de que a gente chama de algoritmos, seja ela em relação à idade materna, seja história pregressa, seja a idade materna, seja os marcadores que a gente utiliza. Aqui nós utilizamos todos os marcadores, né? Translucência, idade materna, osso do nariz, ducto venoso, regurgitação de válvula tricúspide. Nós não implantamos no primeiro trimestre ainda. No Brasil, eu acho que nem vamos implantar mais o teste bioquímico. Né? Nós vamos ver que a nossa sensibilidade foi boa, tanto quanto acrescentasse o teste bioquímico, mas a gente tem um problema de logística no Brasil. Diferente lá na Inglaterra, que a paciente chega para fazer o exame, ela colhe o sangue. Ela vai fazer o ultrassom. Ela acaba o ultrassom, o exame de sangue dela já está pronto. Aqui a gente tem que mandar para o laboratório, esperar de 10 a 15 dias para o resultado sair. Já tentei várias experiências com isso e não deu certo, por isso dava mais problema que ajuda. Nós abandonamos o teste bioquímico de primeiro trimestre há mais de 25 anos. Aqui mostrando a paciente, então, que tinha um risco a priori de 1 para 1071, e depois dos marcadores, ela deu 1 para 917. Ou seja, esse risco ficou um pouco maior em relação à idade da mãe. Enquanto que esse caso, nós vamos ver que a paciente iniciou com 1 para 51, obviamente, aqui você está frente a uma paciente de 41 anos, e aqui você está frente a uma paciente de 24 anos. E empregou esse teste e ele deu risco de 1 para 44. Né? E nós vamos falar, mas aqui o aumento foi só de 7, e aqui o aumento foi mais de 90 casos, né? Foi mais de 90 casos nessa situação, cento e poucos casos, né? A gente vai pensar e falar assim, não, mas esse risco aqui foi mais significante do que esse. Lembrando, gente, a gente tem uma taxa de falso positivo, né, que a gente tem que entender, né, um falso positivo em torno de 5%. E, numericamente, esse risco não mudou o risco a priori que a paciente tinha. Enquanto que essa paciente, que já era de um risco maior pela própria idade, quando você fez os marcadores, o risco ficou maior ainda. Né? Então, isso vai influenciar de como que você vai fazer o aconselhamento pós-teste dessas pacientes. Porque você tem que ter em mente que o teste, ele avalia risco, ele não dá diagnóstico. O baixo risco, a gente tem a preocupação do falso negativo. E do alto risco, a gente tem a preocupação de estar submetendo o neném a um procedimento invasivo desnecessário. Então, essa reavaliação do entendimento. Quais são as crenças, as realidades e os sonhos, as disponibilidades dos testes que você tem no seu serviço e, obviamente, os custos vão impactar diretamente se você vai continuar com um teste de rastreio através de dosagem de DNA na circulação materna, ou essa paciente vale a pena ser submetida a um procedimento diagnóstico como um cariótipo. Então, essa importância do rastreamento, isso vai depender do examinador ou do médico orientador, qual o conhecimento técnico que ele tem, qual a habilidade de comunicação nesse sentido. A gente brinca aqui até o humor, né? Se é um cara muito fechadão, se é a forma de sentir ou entender quais são os desejos dessa paciente. Né? Lembrando que a gente tem taxas de detecção com falso positivo, se a execução da técnica foi correta, e outra vez as disponibilidades que você tem no seu serviço. E nunca esqueça da questão emocional, racional, informação, desejos e crenças dessas pacientes. Né? Para então entender qual que é a melhor solução para cada paciente. Às vezes a solução não é a mesma, né? Baseado no mesmo riscos que nós tivemos anteriormente. Então, acaba tendo aí uma orientação multidisciplinar que vai do examinador, do obstétrica e do especialista em medicina fetal. Qual que é a importância do rastreamento? Primeiro, é da segurança da normalidade. Você faz o rastreamento porque você sabe que a maioria dos bebês são normais, mas você não fala isso simplesmente porque você deseja.
Você tem uma pesquisa, você tem uma ciência baseada nessa pesquisa, que pode, então, nos dar uma segurança maior em relação a essa gestação. Possibilidade de tratamento nos casos com indicação. Ué, tem jeito de tratar? Gente, a gente não pode confundir cura com tratamento, né? Curar, na verdade, nós médicos curamos quase nada, né? O paciente vem para você e fala, doutor, eu tenho hipertensão, me cura. Você não vai curar, você vai dar um tratamento para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, porque nós sabemos que todos nós vamos morrer. Agora, como que nós vamos passar essa nossa vida, essa qualidade de vida? Isso vai depender da disponibilidade de tratamento que você tem, né? O paciente chega, eu sou diabético, você vai dar um tratamento, você não vai curar esse paciente. O paciente chega e me dá, eu tenho um apendicite. Você vai causar uma amputação de um órgão de uma paciente, mas você faz isso visando a qualidade de vida, né? Você vai amputar, você vai aleijar seu paciente, mas eu vou evitar dele morrer. Mas eu não curei o meu paciente. Everton, mas eu tenho uma faringite, eu tomei antibiótico e eu curei, porque as minhas amígdalas continuam lá e eu não morri. Verdade, isso é cura, né? Mas são pouquíssimas coisas. Se vocês pensarem aí, né, dentro da área médica, nós estamos o tempo inteiro investindo ou em medidas preventivas ou em medidas de tratamento. Nós podemos tratar qualquer coisa, né? Obviamente que aqui nós estamos falando de tratamento, é um diagnóstico precoce de um neném que tem uma hérnia diafragmática, que você tratar cirurgicamente esse neném intraútero, eu posso mudar o destino dessa criança. Da assistência adequada aos recém-nascidos em necessidades, obviamente, se a gente tem um neném aí com síndrome de Down, que tem uma cardiopatia complexa, esse neném não pode nascer em qualquer hospital, em qualquer dia. Muito mais fácil você transferir o bebê intraútero do que botar ele num helicóptero e num avião depois para transferir para um hospital que tenha recurso, né? E assim também funciona os nenéns que têm uma trissomia 13, 18 e etc. Agora, qual que é o desejo de tratamento e conduzir essa gestação? Não vai depender só da condição do paciente, mas em si, e também nem tanto do que o médico pensa, mas quais que são os anseios, quais são as crenças, quais são os desejos que essa paciente tem, porque o filho é dela, né? Então, essa questão da orientação no aconselhamento vai fazer parte dessa questão. Outro ponto importante, evitar procedimentos desnecessários, né? Então, se a gente faz um bom rastreamento, nós vamos evitar outros testes, porque aqui, diferente daqui fora, que você pode aplicar testes aí, fazer uma biópsia de mama, fazer uma biópsia de rim, fígado, o feto, se uma biópsia pode causar um abortamento do feto, né? Em melhores mãos, esse risco é em torno de 0,2, 0,3%, mas a gente trabalha em média em torno de 1% de perda fetal relacionada a procedimentos fetais. Preparo psicológico do casal frente a esse feto especial. Nós temos aí o preparo financeiro, porque dependendo do que se quer como tratamento para essa alteração que você encontrou, às vezes pode ser bastante caro esses nenéns, né? Imagina uma trissomia 18 que tem malformação cardíaca, que tem malformação cerebral, trato gastrointestinal, renal, dependendo do que você vai investir na questão de tratamento, não cura, mas tratamento desse neném pode ficar bastante caro esses nenéns, né? Um preparo de uma equipe multidisciplinar, né? Você vai ver que envolve vários especialistas, cirurgiões pediátricos, né? Envolve cirurgião cardíaco, unidade de terapia intensiva, gravidez de alto risco, especialista em medicina fetal, especialista em genética, especialista em pediatria, fono e etc. Né? Se você lembrar aí de uma fenda facial, esses nenéns vão precisar de acompanhamento de fenda labial aí até os 14 anos de idade, porque nós vamos, inclusive, precisar de implantologistas e de implantes dentários que estão dentro da área da odontologia. Então, a gente vê aí que isso pode demandar um preparo específico muito importante. E essas opções têm que ser discutidas com casais. E a gente sempre tem a perguntinha: doutor, se o neném tiver síndrome de Down, não vai mudar nada. Vai mudar tudo, né? Primeiro que o teste de triagem, de rastreamento e diagnóstico é para confirmar as anormalidades, mas a gente vai encontrar os fetos alterados. E os fetos alterados, nós vamos ver que o nosso conhecimento vem aumentando nos últimos 10, 20 anos.
Hoje, o neném Down, ele precisa de um acompanhamento especial. Se vocês lembrarem, vocês fizeram o teste na placenta desses bebês. A placenta do bebê é Down. A placenta Down é uma placenta diferente das placentas normais. E nós vamos ver, a experiência tem mostrado, e nós temos tido isso nos últimos 30 anos, que a gente melhora as condições de nascimento quando o diagnóstico é precoce. 70, 80% dos bebês Downs têm uma placenta metabolicamente doente, que vão necessitar nascerem mais precoce, porque, caso contrário, vão ter mais sequelas decorrente de uma disfunção, de uma insuficiência placentária, de uma descompensação de trocas, seja elas metabólicas ou oxigênio e etc., em relação a essa placenta. Então, nós podemos, sim, tratar esses nenéns, inclusive intraútero, e a nossa experiência aqui no Brasil, devido às particularidades religiosas, legislativas que temos, nós temos visto os resultados cada vez melhores em relação a isso. Ainda a importância do rastreamento, nós vimos aí das aneuploidias, que é o termo da aula, mas não podemos esquecer que, além dos marcadores ultrassonográficos para a aneuploidia, esses marcadores também, em especial translucência, ducto e regurgitação de válvula, pode dizer em relação às malformações que esse feto pode surgir. Inclusive, hoje, com a melhora ultrassonográfica que temos, com as sondas de alta resolução de 12 MHz, a qualidade de imagem do primeiro trimestre tem mudado drasticamente, né? E podemos cada vez mais diagnosticar precocemente algumas malformações, né? A maioria das malformações graves, elas podem ser confirmadas ou diagnosticadas ainda no primeiro trimestre. E falando outra vez em primeiro trimestre, podemos rastrear complicações, como pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, diabetes, GIG, etc., através de um rastreio adequado no primeiro trimestre. Não podemos limitar somente a pesquisa de aneuploidias. Nós sabemos que nós podemos interferir. Outra vez aqui, quando falamos da pré-eclâmpsia, nós não curamos a pré-eclâmpsia. Nós tratamos algumas pré-eclâmpsias quando a gente consegue fazer o diagnóstico a tempo dessas pacientes, no sentido de amenizar, ou outra vez, melhorar a qualidade do vida do binômio materno-fetal. Mas o mais importante é que o rastreio no primeiro trimestre, nós podemos utilizar medidas preventivas, que é melhor do que tratar, né? E nós sabemos aí, em relação à aspirina, o que a gente pode mudar dessa paciente em relação ao prognóstico. Não podemos limitar somente ao primeiro trimestre de gestação. As aneuploidias, da mesma forma, podem ser procuradas no segundo trimestre. Inclusive, nós temos malformações fetais, que elas são marcadores fortes, né? Que a gente chama de hotspots, porque além de ser um defeito, ele é um sinal fenotípico característico, como podemos ver aqui uma dupla bolha, que sabemos que 30% dos bebês Downs têm esse tipo de alteração. Uma comunicação atrioventricular está presente em 50% dos bebês Downs. Um higroma cístico pode estar presente na maioria dos bebês com monossomia do X. Uma holoprosencefalia alobar, ela é um dos marcadores importantes do 13, mas pode estar importante também no cromossoma 18. E outras malformações estruturais podem fazer parte dessa exame físico fetal do segundo trimestre, para então também estabelecermos alguns riscos durante o segundo trimestre. Aqui dos exames ultrassonográficos, é só para mostrar aqui que dos fetos que têm anomalias, em torno de 14 a 20% são de origem essas anormalidades genéticas, mas 85% deles são defeitos estruturais. Então, a ultrassonografia, outra vez, pode nos ajudar na questão do exame físico e melhor seleção dessas pacientes, seja no primeiro, no segundo e terceiro trimestre. O Everton, nós temos ultrassons de terceiro trimestre? Outra questão, nós cada vez mais vamos empregar os testes de rastreamento, né, que tem algumas alterações que vão só surgir posteriormente no terceiro trimestre. Guarde em especial as anomalias que acometem órgãos que têm líquido, como o sistema nervoso central, o cardíaco, o trato urinário e o trato gastrointestinal, às vezes só vão ter manifestações no final do segundo e início do terceiro trimestre. Aqui lembramos que as malformações ocorrem 2,6 para cada 100 nascimentos, ou seja, em torno aí de 2,6
é malformações fetais, 0,5 são cromossomopatias e 0,3 são as trissomias 21. Aqui mostrando a importância do rastreio no segundo trimestre, né? Isso aqui são marcadores clássicos que a gente pode procurar só para a síndrome de Down. Nós estamos um rol hoje em termos de sinais fenotípicos que podem ser procurados no segundo trimestre de mais de 40 marcadores. Né? A presença ou ausência desses marcadores é que a gente vai, então, estimar o risco também de rastreamento de anoiprodias no segundo trimestre, se porventura a paciente passou no primeiro sem detecção ou não teve oportunidade de fazer durante o primeiro trimestre. Então, aqui, quase terminando, gente, para falar da importância do rastreamento, é a nossa conduta, né? Então, esse aconselhamento pré e pós-teste, nós podemos ter, vai definir alguns critérios, como nós colocamos aqui, tem algumas pacientes que querem fazer o rastreamento não invasivo o mais precoce possível, nós temos aí a chance de oferecer o NIPT, que é essa pesquisa de DNA na circulação materna a partir de 9 semanas de gestação, é o teste mais precoce que nós podemos oferecer no rastreamento das aneuploidias. Nós sabemos e já vimos, como mostrei para vocês, a importância de um exame morfológico e genético no primeiro trimestre. Então, você tem ultrassom morfológico para investigar as estruturais, e você tem o ultrassom genético, onde você vai procurar os marcadores de primeiro trimestre. Então, baseado nesses achados, se a paciente é de baixo risco, vai para o segundo trimestre. Se a paciente fez o NIPT lá porque ela queria um teste mais precoce, etc., foi considerado de baixo risco, essa paciente não está descartada de ser feito um estudo morfogenético adequado, porque o NIPT vai pegar aí as trissomias maiores e algumas das microdeleções mais comuns. Trabalhando aí, nós vamos ter de 9 a 13 síndromes genéticas que podem ser rastreadas pelo teste de sangue materno. Entretanto, as demais microdeleções, elas não vão fazer parte desse diagnóstico, e às vezes a ultrassonografia, através de marcadores biofísicos e de malformações, vão ajudar, então, nesse sentido. E um NIPT normal não elimina os defeitos estruturais. Então, alguns serviços, né, a gente tem empregado o exame morfológico primeiro, definir quais são os riscos e daí, então, definir se a paciente vai continuar com testes não invasivos ou se a paciente vai ser submetida a um teste genético com cariótipo ou microarray. Então, aqui é só para mostrar os testes genéticos que a gente pode fazer. O cariótipo é o tradicional que vocês conhecem. Esse aqui é um CGH, que é um microarray, onde você vai avaliar pequenas perdas ou pequenos ganhos no código genético. E esse aqui é um exoma, onde que a gente procura especificamente os genes relacionados à sua suspeita clínica, né? Se você pega um neném com um neném com a translucência nucal alterada e que o seu exame morfológico de primeiro trimestre mostrou que os ossos são extremamente curtos desse neném, talvez o melhor teste não seja um cariótipo, né? Talvez o melhor teste seja um painel de doenças esqueléticas, porque a gente sabe que o nanismo ou outras alterações maiores das displasias esqueléticas, o cariótipo é normal, o defeito é no gene, né? Então, por isso que a anamnese e o exame físico do neném é importante na direção de melhor sequência de qual exame nós vamos fazer. Nós vamos começar com cariótipo, PCR, macroarray, exoma e genoma, ou de trás para frente? Isso a gente tem que avaliar os riscos e os benefícios e, obviamente, os custos relacionados a esses testes. E para quem achava que a gente aumentando o número de rastreamento, a gente aumentaria o número de procedimentos invasivos, é o contrário. Vocês podem observar aqui que até o ano 2000 a gente tinha uma quantidade de procedimentos invasivos muito maiores, porque o nosso rastreamento era pouco eficaz, onde a aminocentese, que é a linha verde, predominava nos procedimentos invasivos. Depois, posteriormente, em especial a partir dos anos 2000, uma diminuição drástica no número de procedimentos invasivos. Então, cada vez nós fazemos menos procedimentos invasivos. Antes eu fazia 100 aminocentese e tinha um resultado alterado. Hoje eu faço 10 aminocentese e 8 bem alterados.
né? Então, a gente mostrando aí que é importante essa questão do rastreamento, né? No sentido de, inclusive, diminuir o número de procedimentos invasivos. A importância do rastreamento, nós vamos ver que tem duas importâncias. O primeiro deles, se a gente pegar aqui um exemplo, para podermos raciocinarmos junto, se a gente rastrear 100 mil gestantes, onde temos uma taxa de síndrome de Down de 1 para 500, vamos supor aqui que de cada 500 mulheres nessa população, uma tem síndrome de Down, se é 100 mil, nós vamos ter 200 Downs dentro dos 100 mil pacientes examinados. Se eu tenho 200, 99.800 são pacientes normais. Ô, Everton, eu tenho um teste de procedimento invasivo que me detecta 100%. Verdade. Se a gente fizer 100%, ou seja, 100 mil aminocenteses ou biópsia de vírus, nós vamos detectar todos os 200 Downs. Como eu falei, se a gente tem uma taxa de perda relacionada ao procedimento de 1%, dos 200 Downs, 2 Downs a gente vai perder na gestação. Entretanto, lá dos fetos normais, 99.800, 1%, você vai ter 998 perdas gestacionais. Então, a questão de se a gente conhece o teste diagnóstico, acontece que esse teste diagnóstico ele está associado a perdas da gestação, a perdas do seu paciente. Então, nós temos que pensar em um teste de rastreamento para melhor selecionar essas pacientes, como vimos, idade, bioquímica, morfológico, NUCA, associação, o NIPT, são os testes que estão disponíveis. E a gente tem que entender que um rastreamento positivo não é igual a uma paciente que tem uma neoplodia. Ela simplesmente tem um maior risco, né? Então, isso é importante a gente entender. Da mesma forma, é verdade que uma translucência nucal normal ou um rastreamento normal não exclui a possibilidade do neném ter uma síndrome de Down. Né? Fez todos os testes de ultrassom, etc., o neném nasceu, tinha síndrome de Down. Olha, isso é um falso negativo. Então, por isso que é importante ter um falso negativo mais alto possível, né? E um falso positivo menor possível, exatamente para termos menos perda. Outro fator importante, gente, é custo, né? Um cariótipo, ele vai custar em torno de R$ 2.000. Um NIPT em torno de 3.000. Então, se a gente pegar 100 mil pacientes e fizer o cariótipo em todas elas, além da perda fetal, nós temos um custo para a saúde pública. São 200 milhões de reais que vão ter que gastar para analisar essas 100 mil pacientes. Se a gente pensar em Brasil, que tem aí uma taxa de crescimento, de nascimento em torno de 2 milhões e meio, se a gente for fazer teste invasivo em todas as pacientes, nós vamos gastar de 5 a 8 bilhões de reais, fora o custo de coleta, que pode ser mais outros 5 a 8 bilhões de reais. Entretanto, se a gente pegar as 25 milhões de pacientes e submeter a teste invasivo, nós vamos perder 25 mil bebês. Então, além de ser de alto custo, a perda não se justifica. Por isso, rastrear. Por isso, investigar as pacientes. Sabemos que temos falso positivo e falso negativo, mas isso aqui é ciência, não é simplesmente um sorteio, né? Saber se a paciente, olhar para ela e falar que ela tem um alto ou um baixo risco. Então, aqui nós temos duas premissas importantes do rastreamento: evitar perdas desnecessárias e, obviamente, o custo para a saúde pública. Nós temos o NIPT, né? O NIPT está aqui, são R$ 3.000, são 300 milhões de reais, e se a gente escanear todo mundo no Brasil, nós vamos gastar 8 bilhões de reais e vamos detectar 99,9 e as nossas perdas vão ser insignificantes. Entretanto, barramos na questão, outra vez, do custo. Então, nós temos ciência, nós temos diagnóstico, nós temos testes hoje extremamente capazes na questão de rastreamento, mas nós temos outro problema que é custo. Por isso que a questão do rastreamento, ele é fundamental nessas pacientes. E aqui, botei essas mesmas 100 mil pessoas e a gente vê a idade materna 50, você vai detectar 100 Downs, mas você tem um falso positivo de 20%. Ou seja, 20 mil mulheres vão dar um teste positivo.
Se tiver bioquímica, 65, translucência 80, teste combinado 90, teste combinado plus aqui do 12 semanas é os marcadores junto com os combinados anteriormente, nós vamos ter 3%. Nós vamos submeter 2.900 pacientes a testes invasivos a R$ 2.000, vai dar aí R$ 40.000. E a gente, R$ 400.000. E a gente vai ter aí uma perda de 1%, nós vamos ter aqui 29 perdas fetais. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa questão, e em especial nos procedimentos invasivos. Tem que ser feito por pessoas que têm treinamento, que têm experiência, para que isso torne o menor aceitável frente a essas pacientes com RH positivo. E, por último, a importância do rastreamento não é uma cara e coroa, né? Jogar uma moeda para cima e falar que essa paciente tem alto ou baixo risco. Né? Kipros já dizia, né? Isso aí, Kipros escreveu isso no final dos anos 2000, início dos anos 2000, mostrando que a nossa responsabilidade é fornecer aos pais um acesso acurado de risco, mais do que criar definições simples de alto e baixo risco. Ou seja, a senhora é velha, a senhora é de alto risco. Ah, não, a senhora paciente jovem, não acontece alterações nessa idade. Nós temos que lembrar para aquela paciente que foi considerada de baixo risco e ocorreu aquele falso negativo dela, para ela é 100%. E da outra forma também é importante que você tendo um teste positivo, lembrar que as nossas taxas de falso positivo, antes de taxar que aquele neném é um neném que já tem uma síndrome de Down. Então, isso é muito importante a gente trabalhar hoje em dia nessa questão de técnica, conhecimento, percepção, tempo para discussão. Então, isso cada vez mais vai exigir do profissional especialista em medicina fetal um conhecimento vasto, amplo, em relação ao aconselhamento, para que aquela paciente possa, então, escolher a decisão dela, mas uma forma de ciência aplicada do que riscos arbitrários. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês em termos de rastreamento de aneuploidias no primeiro trimestre. Muito obrigado. Oi, professor. Ei, Maurício. Ótima aula, hein? Sensacional. Foi. Muito boa mesmo. Como é que Mas é? Nós. se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode participar ou escrever no chat mesmo, sem problema. Todo mundo deixou ligado aí, foi dormir, ou nós temos gente participando aí? Não é possível, velho. Não ganhamos nem uma ótima aula. Não, Ganhamos nem lá. O pessoal está precisa, assistindo, sim, doutor. É que a aula foi boa. nem precisa, mas vamos lá, aproveitar a oportunidade, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida em relação a testes de rastreamento, vai ser um prazer. Se não, deixa no chat que depois eu respondo. Claro, vai ficar salvo também. Nós temos um grupo do WhatsApp, né? O Ótimo. pessoal Passa pode para a mandar gente, pergunta Maurício. lá. Passo sim, doutor. Tá aqui no chat. Vou linká-lo aqui. Doutor, nós temos uma pergunta. Eu vi aí, da Cavalcante, né? Isso, enquanto o senhor responde, eu vou pegar o link do WhatsApp. E pega aí as outras perguntas. A associação, Cavalcante, saiu aqui como Cavalcante o último nome. Walter, a gente já tenta fazer o teste bioquímico há 30 anos. Né? A grande dificuldade que a gente teve, seja no rastreamento do primeiro ou do segundo trimestre de gestação, primeiro, solicitação do exame. É impressionante que até hoje, 33 anos depois, se você solicita um teste bioquímico de primeiro trimestre, colocando lá, solicito teste bioquímico para síndrome de Down, beta-HCG, estriol e alfa-fetoproteína, olha, mais de 90% das vezes esse resultado vai vir errado. Por quê? O que foi solicitado o exame da menina que levou lá foi atendente do laboratório
que identificou aquilo. Ela vai no computador, porque ela não tem a mínima noção do que está acontecendo, e pede alfa-fetoproteína. Vai vir lá a alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Se eu pedir estriol, ela vai classificar lá, vai entrar estriol em paciente menopausada. E se eu pedir um beta-HCG, vai vir um beta-HCG lá falando que a paciente está grávida, que o beta dela deu maior do que 1/1000. É impressionante quantos ainda a gente tem que pedir, voltar ao laboratório para que faça a análise adequada. Porque para análise do teste bioquímico, eu preciso da idade gestacional da paciente, eu preciso da idade materna, eu preciso de altura e peso, eu preciso saber se é fumante ou não fumante, se a paciente é diabética ou não, porque tudo isso vai influenciar na dosagem hormonal. E a dosagem hormonal não vai vir simplesmente um beta-HCG para você de 27.000. Ele tem que dar os múltiplos da mediana. Quantas vezes esse beta veio acima da mediana? Porque o beta-HCG alto está associado à trissomia 21. Um beta-HCG muito baixo, ele está associado a uma trissomia do 18. Uma alfa-fetoproteína muito alta está associada a defeito de túbulo neural. Já uma alfa-fetoproteína baixa está associada à síndrome de Down. E assim também é com estriol, com inibina, com alfa-fetoproteína e etc. Então, a gente tentou várias vezes de brigar com o laboratório, né? Igual a gente vê hoje, que eu também eu acho um absurdo, você pedir um teste de toxoplasmose para paciente e ele te devolver um IgM positivo. É um absurdo, tinha que ser feito um teste de avidez nessa amostra, porque senão você vai perder o período de criar a janela. Então, isso é por quê? Porque a gente tem a ciência. Claro que o médico lá do laboratório tem esse conhecimento, mas você imagina como nós aqui no Hermes Pardini, que tem 40 laboratórios distribuídos pela cidade, dentro desse laboratório tem mais 20 atendentes, nós temos 800 atendentes. Então, assim, aí eles mandavam uma ficha para a gente que tinha que preencher essa ficha quando entendiam que o teste era bioquímico, mandava a ficha para a gente botar os dados desses que eu falei para você, assinar e mandar de volta para o laboratório. Aí ela vinha, fazia o teste da nuquinha, a nuca normal, osso do nariz normal, tudo bonitinho, a paciente de 35 anos, que o risco dela era 1/250, e com o teste que a gente fez de marcadores ultrassonográficos, deu o risco dela de 1/700. Aí eu falo com ela, espera mais um pouquinho até vir um teste bioquímico, mas até agora está tudo bem. Aí vem o teste bioquímico da paciente todo alterado. Aí o risco dela, que era 1/700, caiu para 1/400. E o risco dela inicial era 1/200. Aí eu ligo, mãe, você lembra aquele risco que era 1/700? Agora é 1/400. Ela começa a chorar lá do outro lado, porque o teste dela agora ficou muito ruim, porque era 700 e agora é 400. E ela tinha um risco, antes de ficar grávida, de 1/200. Então, o teste foi bom para ela, mas os hormônios não vieram o suficiente para diminuir o risco, e sim aumentar. Então, assim, nós tínhamos muita confusão em relação a isso. E depois desses 25 anos que a gente trabalhou levantando os dados aí do nosso serviço, nós vimos que a bioquímica não faz muita diferença no ganho de sensibilidade e diminuição de risco para essa paciente em termos de falso positivo ou falso negativo. Então, eu abandonei o teste. Eu até tentei importar a máquina para ter no consultório, isso aí no final dos anos 2000, né? A Anvisa não permitiu, porque o Krypton é uma máquina que você consegue fazer no consultório. Graças a Deus eu não consegui trazer a máquina, porque a máquina não faz unitário, ela faz 20 exames de uma vez. Então, é legal quando você tem um serviço que tem 100 pacientes de manhã, você vai gastar 5 kits. Mas se você tem duas pacientes, você vai gastar um kit para poder fazer os 20 testes. Então, assim, é complicado o teste bioquímico. Então, em termos de Brasil, para rastreamento de aneuploidia, eu acho que acabou. Você pode usar isso aí para marcadores de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento, e agora até para parto prematuro, né, com os novos marcadores, como marcadores para pré-eclâmpsia, que nós sabemos aí o PAPEI, o fator de crescimento, e agora a fibronectina glicosilada, né? Isso vai ajudar na identificação das pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia.
né? Agora, a questão de aneuploidias, poxa, nós estamos com os marcadores ultrassonográficos, mostrei a experiência nossa, com 93% com falso positivo menor do que 3%, né? E a questão dos hormônios, né? Essa dificuldade que a gente tem. E se a paciente não está satisfeito com essa triagem que eu fiz, eu não vou pedir bioquímica, eu vou pedir o NIPT dela, então, direto, que a gente resolve a questão da aneuploidia. Ótimo, doutor. Eu não sei se o senhor viu, eu acho que é orientação quanto ao morfo de terceiro trimestre da Eu não digestação. peguei ali. Passa para mim de novo, por favor. Eu não consegui Passo, entender, não. Cortou aí. claro, só um segundo. É porque passou a mensagem lá, mas eu não prestei atenção. Eu vou enviá-la novamente. Posso tentar abrir o chat aqui? Existe orientação contra o morfo de terceiro trimestre, idade gestacional e estrutura avaliadas? Não saiu o nome de quem é, mas a questão do morfogenético de terceiro trimestre. Vocês viram que essa paciente passou pelo primeiro trimestre, passou pelo segundo trimestre. A chance da paciente passar nos 2 trimestres, sem você identificar que esse neném é de alto risco, é bem baixa, porque você já identificou em outros modelos anteriormente, quando falamos da parte genética, das aneuploidias. Né? Nós sabemos que a chance de aneuploidia é muito maior no primeiro trimestre. Você viram aqueles gráficos, né, mostrando a questão mentira, eu não mostrei esse gráfico. A gente vai ver que o risco, não, mostrei o percentual lá no primeiro trimestre, é diferente de nascer vivo, é porque diminui o risco, porque é maior a incidência na primeira metade de gestação. Mas o morfológico de terceiro trimestre, eu já brigo a isso há mais de 15 anos, né? Eu acho que é importante o rastreamento, como eu disse aqui, estruturas que têm líquido. O cérebro com 22 semanas de gestação, 30% dos bebês têm falso negativo. Você vai examinar o cérebro e vai achar ele absolutamente normal, fazendo uma neurosonografia detalhada no segundo trimestre de gestação. E algumas dessas malformações vão aparecer no início do terceiro trimestre, por falta de migração neuronal, por alterações do tecido cerebral, do crescimento ou de manifestações que ainda vão depender um pouco para poder surgir aí ao longo da gestação. Então, o sistema nervoso central é obrigatório a sua maturidade no terceiro trimestre. Outro exemplo, as cardiopatias. A gente realiza o ecocardiograma com 12 e com 22 semanas. Nós vamos ver aí batalhado para fazer o exame com 27 semanas. É óbvio que o neném com 27 semanas é melhor do que 22, mas a imensa maioria das malformações cardíacas eu já diagnostiquei as graves com 12 semanas e as menos graves, etc., importante com 22 semanas. Mas se for um CIV pequeno, às vezes você só vai ver ela com 32 semanas. Ou ainda, você diagnosticou um CIV com 22 semanas de gestação. E naquele momento não existia um desequilíbrio de fluxo na saída dos vasos da base. Estou falando em um defeito septal perimembranoso em trato de saída. Ele não descompensou a saída do tronco pulmonar ou da aorta, mas com o crescimento ele tornou-se mais descompensado esse fluxo. Você lembra que as patologias cardíacas, elas são fluxo dependente. Lembre, o coração é um halterofilista, ele é feito de músculo. Então, onde ele trabalha, ele fica grande. Onde ele não trabalha, ele fica pequeno. Então, se você tiver um roubo de fluxo aí por algum motivo, um CIV que iniciou-se como um CIV isolado, com 32, 33 semanas, você vai perceber que evoluiu para uma dupla via de saída, uma tetralogia de Fallot e etc. Isso pode acontecer com a evolução das cardiopatias. Outro exemplo, do trato gastrointestinal. Você só vai observar formação do colo transverso e do jejum e o ilho no final de 28 semanas de gestação. Então, algumas patologias do trato gastrointestinal vão apresentar sintomatologia no terceiro trimestre de gestação. E assim também algumas patologias renais.
algumas melhoras, né? Você vê uma dilatação de pelve calicial com 22, 24 semanas, até importante às vezes, com 8, 10 milímetros, e com 33 semanas sarou, porque esse neném tinha um refluxo. Mas também é verdade que pode apresentar outras patologias do trato urinário com a maturidade do sistema urinário, né? E uma criptorquidia, por exemplo, você nunca vai ver no exame morfológico, porque os testículos só vão descer para a bolsa depois de 28 semanas de gestação, né? Então, existe essa questão da maturidade, da própria evolução dos órgãos, para decorar tudo que tem líquido. Cérebro tem líquido, coração tem líquido, intestino tem líquido e renal tem líquido. São importantes serem reconfirmados no terceiro trimestre de gestação. Além do mais, além do morfogenético que podemos realizar, a avaliação do bem-estar fetal, porque a placenta já terminou a sua formação e você vai conseguir fazer um rastreamento mais eficaz das restrições de crescimento tardio e a evolução dessas gestantes no terceiro trimestre. Ótimo, professor. O pessoal está agradecendo pelo nosso horário, até passou um pouquinho, né? Aula boa é assim. Se o doutor tiver algo para finalizar, fique à vontade, pode dar seu boa noite. Era só essa mensagem, né, gente? A gente entender que rastreamento não é diagnóstico, né? O paciente fez a nuquinha, deu a nuquinha de 8. Ah, uma nuca muito alterada, esse menino tem problema. Gente, é um sinal de alerta, né? Se não tem uma experiência para lidar com essa questão de resultado, encaminha um serviço, né, onde um médico mais experiente vai poder fazer um exame mais detalhado, né? A gente entende que um exame de rotina é diferente de um exame numa clínica especializada em medicina fetal, né? Um exame de rotina, às vezes o colega tem 10, 15, 20 minutos para poder fazer o exame e orientar a paciente, tudo isso na sala de ultrassom é impossível, né? A gente só marca pacientes de 2 em 2 horas. Eu só consigo atender 6 pacientes por dia, né? Porque você vai falar, mas você fica 2 horas com a paciente e estou atrasado. E estou atrasado, todo dia estou atrasado. Então, assim, porque é uma proposta de trabalho diferente. Então, os colegas que estão aí e pretendem ingressar nessa questão da medicina fetal, ou de virar um ultrassonografista, ou de ter a sua clínica de ultrassom, você tem que ver qual que é o propósito do seu exame, né? Qual que é o seu teste. Isso é importante. Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas eu posso dar um exemplo aqui muito simples. Eu fui na dermatologista, porque eu estou ficando todo velhinho aqui, todo enrugado, e fui atrás dela porque eu preciso aplicar Botox. E fui, daí 9 meses eu voltei, ela aplicou Botox. 2 anos depois, 4 anos depois, 6 anos depois, me apareceu uma ferida atrás da orelha. Eu fui lá examinar uma mancha escura. Eu fui em outra dermatologia e falou, cara, você tem um melanoma aí na orelha que já tem aí pelo menos 5 anos de evolução. Eu falo, poxa, eu fui num dermatologista e ele não viu minha orelha? Gente, que você procurou, ou qual o propósito que o paciente foi na sua clínica, mesmo sendo especialista, você acha que ela não sabe o que é um melanoma? Obviamente que ela sabe, mas o fim que eu a procurei não foi para fazer uma ectoscopia do corporal inteira, né? Que eu chego, vou apresentar o Botox, então tira a roupa toda, deita aqui que eu quero examinar do dedão do pé até a sua orelha, porque eu sou dermatologista, eu tenho que fazer um exame completo. É essa a proposta que você tem, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo que você faz? A mesma forma a gente trabalha na questão da medicina fetal ou nos exames de rastreamento. Isso que é muito importante, né? A turma que está vindo aí de formação, não somos velhos, né? Vou fazer 34 anos de formado, né? Vai sobrar para vocês, né? E a gente tem que ter essa importância, capacitação, treino e proposta do que você está indicando à sua paciente, o que você está propondo para o seu dia a dia. Eu acho que é isso que é importante para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado aí pela participação e agradeço a todos pela presença. Uma boa Obrigado a noite. todos, boa noite. E na próxima terça-feira, 7h30, estamos com a próxima aula. Até logo.